Olá, meus amigos, meus alunos, todos bem? Professor André Maia aqui com vocês. Vamos para mais um vídeo conversando um pouco sobre recursos. O que eu quero trazer para vocês a partir de agora é o que eu vou chamar de peças recursais inusitadas. Inusitadas porque a gente não espera que elas venham a cair no exame da OAB, não espera que o examinador as coloque, mas vamos saber alguma coisa sobre elas, tá? O importante eu já apresentei para vocês. Para fins de prova de segunda fase OAB, para fins de identificar a peça, para fins de saber o cabimento correto, a fundamentação legal, fundamentação jurídica, já conversamos bastante. Foram até então 16 vídeos. Acho que supriu muito as necessidades de quem precisava aprender a fazer um recurso, entender um pouco o recurso. Mas antes de entrarmos precisamente nessas peças recursais inusitadas, eu vou fazer aqui uma pequena observação para que a gente consiga relembrar o essencial. A primeira coisa, recurso, recurso é cabível contra decisão. Isto a gente não pode negligenciar nunca, porque se não tiver uma decisão que deixa o seu cliente insatisfeito, você não vai interpor um recurso. Tranquilo, sem mistério, falamos sobre isso várias vezes. Agora, nós vimos os recursos de apelação e vimos que o recurso apelação é um recurso em que um juiz profere uma decisão, extinguindo um processo. Esta decisão é a sentença. E quando o juiz, seja ele estadual, seja ele federal, quando um juiz profere uma sentença, você vai pensar automaticamente na apelação. Óbvio, né? Vai ler o enunciado com calma, mas no instinto fatal é a apelação. Sabemos que nesta apelação, você vai apelação, você vai enviar o recurso para que seja julgado, pelo órgão jurisdicional competente. No caso do juiz estadual, é o Tribunal de Justiça. No caso do juiz estadual, é o Tribunal de Justiça. Então, com estes dois supostos quadriláteros aqui, que correspondem a duas folhas de papel, eu quero indicar para vocês que temos a petição de interposição no juiz estadual, encaminhada, endereçada para o juiz estadual, e a petição de razões recursais, endereçada, encaminhada para o Tribunal de Justiça. Se a sentença fosse proferida por um juiz federal, se a sentença fosse proferida por um juiz federal, o raciocínio seria o mesmo, só ajustando o tribunal correto. Então, decisão. Que decisão? Sentença. Sentença é aquela decisão que põe fim ao processo. O recurso que cabe contra a sentença, como regra, é a apelação. Lembrando a vocês aquela observação do recurso ordinário contra a apelação do juiz federal,
no caso de causa envolvendo Estado estrangeiro, organismo internacional, de um lado, município ou pessoa residente domiciliada no país do outro, do artigo 109, inciso 2º da Constituição, combinado com o artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição. Então, especialmente para os alunos que farão segunda fase constitucional, aí está o alerta. Neste caso que eu acabei de excepcionar, ROC, diretamente da sentença do juiz federal, ROC, recurso ordinário para o STJ. Mas estamos dentro da normalidade. O juiz federal profere uma sentença, o cliente insatisfeito recorre contra a sentença será analisada no seu mérito recursal pelo correspondente Tribunal Regional Federal. Então, petição de interposição. Petição de interposição. Aqui, para o juiz estadual, petição de razões recursais para o TJ. Petição de interposição para o juiz federal, petição de razões recursais para o Tribunal Regional Federal. Lembrou da apelação? Lembrou. Ótimo. Da apelação, nós passamos para o recurso ordinário. Recurso ordinário. E o recurso ordinário é aquele recurso constitucional. Porque o detalhe do constitucional, porque ele é previsto na Constituição. Por isso o apelido recurso ordinário constitucional, ROC. Recurso ordinário, nós sabemos que, tomando por base o artigo 105, inciso 2º da Constituição, especialmente a linha B, eu estou utilizando apenas a linha B do 105.2. Um tribunal de justiça profere uma decisão do tribunal é um acórdão, né? Decisão do tribunal é um acórdão. Lembrando que este acórdão tem que se enquadrar na redação do artigo 105.2, a linha P, já que eu estou trabalhando com a linha B, em que é impetrado diretamente aqui um mandado de segurança. Mandado de segurança. Competência originária do TJ, o TJ profere em única instância um acórdão denegatório de MS. Acórdão denegando o mandado de segurança, denegando a ordem, denegando a segurança. O recurso que cabe neste caso é somente o recurso de apelação, nada, né? O recurso de ROC, recurso ordinário. Recurso ordinário. Aqui eu estou falando do recurso ordinário do artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição, lembrando que há outras alíneas no 105, inciso 2º. Quem é que vai analisar as razões recursais neste recurso ordinário? É o STJ. Então, duas petições. Petição de interposição do recurso para o tribunal de origem, petição de razões recursais para o tribunal que vai analisar o recurso. Petição de interposição, petição de razões. Também temos o ROC, começando o processo no TRF, começando o processo no Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal vai receber em competência originária um mandado de segurança. O Tribunal Regional, ao julgar este mandado de segurança, o TRF vai proferir uma decisão. Decisão do TRF é um acórdão.
Este acórdão tem que ser, igualmente, um acórdão denegatório do MS, denegando o MS, não concedendo a ordem no MS, proferida em única instância, lógico, porque foi competência originária do TRF, começou o processo aqui. Contra esta decisão, o recurso que cabe é o recurso ordinário. O fundamento legal é o mesmo do recurso ordinário acima. Quem é que vai julgar? O Superior Tribunal de Justiça. Petição de razões recursais, petição de interposição. Então, a petição de interposição é para o mesmo juízo que proferiu a decisão recorrida e a petição de razões recursais para o mesmo juízo para o juízo que vai julgar as razões recursais. Regra é o juízo acima. Também temos a possibilidade de o recurso ordinário decorrer de uma decisão proferida por um tribunal superior. E o tribunal superior que nós trabalhamos na nossa conversa foi o STJ, que é o comum de aparecer nas nossas provas. O STJ profere uma decisão. Que decisão? Qualquer decisão? Não. Pensando no artigo 102, inciso 2º, a linha A, porque a linha B é crime político, eu não tratei deste assunto. 102, inciso 2º, a linha A, porque é o recurso ordinário que decorre de uma ação constitucional mandamental, e nós vimos MS, impetrado aqui, HD, impetrado aqui, MI, impetrado aqui, ou HC, impetrado aqui. Quando essas ações constitucionais forem impetradas aqui, competência originária do STJ, o STJ vai julgar estas ações constitucionais, proferindo, como é um tribunal que decide, proferindo um acórdão. E esta decisão do tribunal, este acórdão do tribunal tem que ser um acórdão denegatório, denegando a ordem, denegando a ação mandamental, acórdão denegatório, proferido em única instância. E contra acórdão denegatório proferido em única instância, no caso de uma ação constitucional mandamental, conforme ilustrado aqui para vocês, nós temos igualmente um recurso ordinário. Só que este recurso ordinário aqui, lá do artigo 105, inciso 2º, a linha A, será um recurso ordinário contra uma decisão de um tribunal superior. Neste caso, ele será julgado pelo tribunal acima, que é o nosso Tribunal Constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal. Caso em que a petição de interposição é para o tribunal, o juízo que proferiu a decisão recorrida, e a petição de razões recursais é endereçada para o juízo acima que vai apreciar as razões recursais. Estão lembrando de tudo até agora? Eu imagino que sim, porque vocês são inacreditáveis. Depois do recurso ordinário, nós falamos sobre o recurso especial. E o recurso especial é aquele recurso que, na forma do artigo 105, inciso 3º, um tribunal, que tribunal? Pode ser o TJ, pode ser o TRF, o TJ ou o TRF, eles proferirão decisões. Decisão do tribunal é um acórdão. Então, os tribunais proferirão decisões.
E estas decisões dos tribunais são acórdãos proferidos em única ou em última instância. Acórdão proferido em única ou em última instância. O processo pode ter começado aqui ou pode ter começado lá na primeira instância com um juiz e chegou até aqui. Já conversamos sobre esta diferença em única ou última instância. Mas o TJ e o TRF proferiram um acórdão e este acórdão se enquadra na hipótese, se enquadra no caso do artigo 105, inciso 3º, em uma de suas alíneas. E havendo o enquadramento preciso aqui, artigo 105, inciso 3º, em uma de suas alíneas, o recurso que caberá será o recurso especial, que nós apelidamos de RESP. O recurso que caberá nestes dois casos será o recurso especial. Quais são os casos do 105.3? Nós já conversamos, são aqueles casos expressos nas alíneas A, B e C. Qual é a autoridade, qual é o órgão judicial que vai apreciar os méritos, o mérito recursal deste recurso especial? É o Superior Tribunal de Justiça. Então, se o processo vier do TJ, de uma decisão, de um acórdão do TJ, petição de interposição para o juízo que proferiu a decisão, petição de razões recursais para o STJ, no caso do RESP. Se o processo vier do TRF ou de um juiz federal, a petição de interposição é aqui, no órgão que proferiu a decisão. E a petição de razões recursais no RESP, igualmente lá no STJ. O RESP está aqui. Resumi o 105.3 neste desenho. E o RE? E o recurso extraordinário? Recurso extraordinário aquele na forma do artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, nas suas 4 alíneas ABCD, ele é aquele recurso em que um tribunal superior, ou, não está escrito na Constituição, uma turma recursal de juizado especial, nestes casos, se eles proferirem decisões, acórdãos, eles proferirem decisões colegiadas, decisão, 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 decisão. Contra as decisões destes órgãos, nós teremos, nos termos do artigo, nos precisos casos do artigo 105, inciso 3º, que eu já destaquei para vocês, inclusive com aquele cuidado em relação à emenda constitucional 45 de 2004, aquela alteração feita
Já expliquei isso para vocês. Nestes casos, o que caberá será o recurso extraordinário. Nestes casos, o que caberá será o recurso extraordinário. Nossa, esse desenho ficou feio, hein? Recurso extraordinário para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Inciso terceiro, uma de suas alíneas, lá da Constituição da República de 88. Então, nestes casos, caberá o recurso extraordinário, o nosso RE, alguns chamam de RX ou de REX, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos as petições de interposição e de razões. Se a decisão foi proferida pelo TJ e vai ensejar um recurso extraordinário, petição de interposição, aqui no órgão de origem, petição de razões recursais aqui no Supremo. Se a decisão que vai ensejar o recurso extraordinário veio do TRF, petição de interposição aqui, petição de razões no STF. Se a decisão que vai ensejar a interposição de um recurso extraordinário veio de um tribunal superior, petição de interposição aqui, petição de razões para o STF. E, por fim, se a decisão que vai ensejar o recurso extraordinário vier da turma recursal do juizado especial, petição de interposição aqui e petição de razões no Supremo Tribunal Federal. Relembraram os nossos 4 primeiros recursos? Apelação, ROC, RESP e RE? Beleza. Aí nós avançamos para o agravo de instrumento, que na sua estruturação tem uma certa polêmica. Polêmica que não gera problema para a prova, mas tem aquela certa polêmica de uma ou de 2 peças. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, regra, decorre da decisão proferida por um juiz. Um juiz, primeira instância. Juiz este, que pode ser um juiz estadual ou um juiz federal. O juiz estadual proferiu, em qualquer ação, lógico, juiz, qualquer ação de sua competência, proferiu uma decisão. Só que esta decisão proferida pelo juiz é uma chamada decisão interlocutória. E a decisão interlocutória é aquela decisão que não põe fim ao processo. Não põe fim ao processo. E contra a decisão interlocutória, exatamente nos casos do artigo 1015 do CPC, exatamente nos casos do artigo 1015 do CPC, contra esta decisão interlocutória proferida por juiz, qual é o recurso que cabe? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento.
Neste caso aqui, quem é que vai julgar o recurso? Quem vai julgar o recurso é, se eu vim de um juiz estadual, eu vou ter o TJ julgando o recurso. Vou aproveitar o desenho, antes de falar da petição de interposição, petição de razões, vou aproveitar o desenho e vou colocar aqui também o juiz federal. Se um juiz federal proferir uma decisão, juiz federal, primeira instância, para federal, proferir uma decisão, decisão esta que não põe fim ao processo, logo, decisão interlocutória. Primeira instância também. Qual é o recurso que cabe contra a decisão interlocutória proferida por um juiz de primeira instância? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Quem é que vai julgar o agravo de instrumento? É o tribunal correspondente. No caso de juiz federal, é o Tribunal Regional Federal. Beleza. Isto nós concluímos naturalmente do que foi falado até então. Pelo desenho dos quadradinhos, teríamos petição de interposição encaminhada para cá e petição de razões encaminhada para cá. Não seria isto? Sim, seria seguindo o fluxo do falado até então. Mas nós sabemos que o agravo de instrumento é um recurso diretamente peticionado para o tribunal. Então, não teremos petição na interposição mandada para o juiz, para que o juiz envie, remeta para o tribunal. A gente vai peticionar diretamente aqui. Então, aqui, diretamente aqui, nós teremos petição de interposição e petição de razões recursais para quem fizer em duas petições, conforme eu expliquei para vocês, conforme o comportamento da nossa banca e conforme a aceitação da doutrina e da jurisprudência, óbvio. Mas também você tem a alternativa de fazer em somente uma petição, petição única. Como se fosse uma petição inicial, endereçada diretamente para o tribunal, colocando todos os elementos destas duas petições em uma petição só. Fica ao seu critério. Só que aqui nesta petição nós temos que mostrar que comunicamos ao juiz de origem, juntando esta comunicação aqui nesta petição. Já expliquei isso para vocês também. Regra que vem lá do artigo 1018 do CPC. Então, se o raciocínio foi utilizado acima, vamos utilizar o mesmo raciocínio abaixo. Agravo de instrumento, não peticionaremos no momento da interposição aqui para o juiz de origem. Vamos peticionar conforme o mandamento do artigo 1016 diretamente para o tribunal. Petição de interposição e petição de razões recursais, as duas endereçadas para o tribunal, uma para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio tribunal tal, e a outra para o egrégio tribunal tal, conforme nós vimos. Ou então, ao seu critério, você pode fazer em petição única.
petição única, endereçada para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, juntando todos os elementos dessas duas petições em uma petição só. Tranquilo isto? Fiz uma rápida revisão, aproveitando o tempo desse vídeo aqui, fiz uma rápida revisão dos recursos até então conversados, que são os recursos que nós esperamos de fato nas nossas provas de segunda fase OAB. Lembrando ainda que nós temos um agravo de instrumento, não se esqueçam disso, nós temos um agravo de instrumento que decorre daquele caso específico de direito constitucional, direito internacional, lá do artigo 1027, dos artigos 1027 e 1028. Lembram deles? Sim, especialmente ali por volta do 1027, parágrafo 1º, salvo melhor juízo, em que, no caso do artigo 109(2) da Constituição, quando um juiz federal, um juiz federal, julgando uma causa que envolva Estado estrangeiro e organismo internacional, ou organismo internacional de um lado, e de outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no país, nestes casos, a decisão interlocutória proferida por um juiz federal será peticionada para o STJ julgar. Beleza? Então, cuidado para você, meu aluno de segunda fase constitucional, cuidado com estas exceções quando estivermos diante da competência do juiz federal no caso do artigo 109, inciso 2º. Tanto quando for sentença, em que cabe ROC do juiz federal para o STJ, ou quando for decisão interlocutória, em que caberá agravo de instrumento para o STJ. Exceção relembrada, beleza. Pensem, tomem cuidado, fiquem atentos a estas bobeirinhas, porque a gente não pode perder ponto com o instrutor. Conversado sobre isto, vamos para começar a conversar sobre nossas peças recursais inusitadas. Então, vou colocar aqui número 6. 1 foi apelação, 2 ROC, 3 RESP, 4 RS, 5 agravo de instrumento. Aqui atrás eu fiz uma pequena revisão. Agora vamos para peças recursais inusitadas, não esperadas, raras, anômalas, inusitadas. O que nós temos aqui de legal? Bom, o CPC vai elencar para nós que há um tal de agravo interno. Há um tal de agravo em recurso especial. Da mesma maneira que há um agravo em recurso extraordinário. Há ainda o recurso de embargos de divergência. Há ainda o recurso de embargos de declaração. Há ainda uma peça chamada contra razões recursais.
Nossa senhora, André, tem isso tudo? Tem isto tudo. Agravo interno, recurso que está previsto lá no CPC, no 994, o mesmo do agravo em RES-PRE, o mesmo do agravo em recurso, agravo em RES-PRE, já falei desse, o mesmo em relação aos embargos de divergência, aos embargos declaratórios e as contrarrazões recursais, apesar de não estarem elencadas no 994, elas decorrem da interposição dos recursos acima. Todo recurso é uma peça, aspas, de acusação. E toda peça de acusação, como regra, vai ter a peça de defesa. Eu não tenho petição inicial e, como resposta à petição inicial, como defesa daquele que teve uma petição inicial contra ele proposta, não tem uma contestação ou informações? Sim, o mesmo raciocínio para os nossos recursos. Então, apelação tem contra-razões de apelação? Tem. Agravo de instrumento tem contra-razões de agravo de instrumento? Que alguns chamam também de contra-minuta de agravo? Sim. O agravo interno tem contra-razões? Sim. O recurso de embargo de declaração tem contra-razões? Sim. Um recurso especial? Sim. Contraditório constitucional consagrado aqui na peça de contra-razões. Então, a peça de contra-razões, já para você, que quando leu isto aqui, se arrepiou todo, esta peça de contra-razões é uma peça que você faz da mesma maneira, que fique bem claro, da mesma maneira que você fez o recurso. Mas, professor, eu fiz o recurso fazendo endereçamento para uma autoridade, nas razões, na interposição, fazendo endereçamento nas razões. Eu vou fazer da mesma maneira as contra-razões? Sim, sim, sim. Como é que se faz? Você sabe fazer o recurso? Sabe. Contra-razões. Você vai colocar o mesmo endereçamento, você vai inverter. Se nas razões recursais, se na peça recursal, peça de recurso, você tem recorrente, vem interpor o recurso tal. Nos autos da ação que move ou movida por alguém, pelo recorrido, nas contra-razões, é o recorrido que vem perante Vossa Excelência interpor ou apresentar, tanto faz, se é peça de defesa, pode utilizar o apresentar. A nomenclatura aqui não vai mudar nada na sua prova. Nos autos da ação movida ou que move contra aí o recorrido, o recorrente. Não tem mistério. Aí você vai juntar os requerimentos necessários. Cabimento, fatos, direito, pedidos. Pedido principal na peça de contra-razões recursais. Que negue provimento ao recurso do recorrente. Que negue provimento ao recurso do recorrente. Que julgue não provido o recurso do recorrente. Na petição inicial, nós não pedimos a procedência do pedido para alguma coisa, e aí na contestação o réu que julgue improcedente o pedido do autor. No recurso, nós pedimos, no caso do recorrente, que o recurso seja provido. E no caso do recorrido, que o recurso não seja provido. Entenderam a lógica? É só fazer o mesmo modelo, só que invertendo os papéis. Você vai mostrar para o órgão jurisdicional competente que aquele recurso apresentado pelo recorrente não merece prosperar
por isso, por isso, por isso, por isso. Vai combater todas as argumentações apresentadas pelo recorrente. A esta altura do campeonato, você sabe argumentar juridicamente, derrubando alegações de alguém com outras alegações jurídicas. Até aqui conseguiram enxergar o pouquinho que eu falei de contra razões recursais? Ótimo. Em rápidas palavras, para a gente deixar o restante para o próximo vídeo, em rápidas palavras, agravo interno é aquele recurso que cabe contra decisão monocrática, decisão de um relator lá em um tribunal. Agravo interno é o recurso que cabe contra a decisão de relator lá em um tribunal. Lembrando sempre, relator só existe lá no tribunal. Pode ser no tribunal de primeiro, tribunal de segunda instância ou um tribunal superior. Relator é um desembargador ou é um ministro. É aquele que vai receber a petição recursal em primeiro lugar. E ele tem, na forma da lei, a oportunidade de se manifestar antes do colegiado. E ele pode, por exemplo, inadmitir um recurso. Então, resumidamente, agravo interno é aquele recurso que cabe contra a decisão de um relator. Se é decisão de uma pessoa, é uma decisão monocrática. Beleza? Do agravo interno, passamos para uma visão geral do agravo em RESP e agravo em RE. Estão no mesmo artigo. Agravo em RESP e agravo em RE é uma espécie específica. Específica fica legal, né? Mas é uma espécie específica, é a palavra que está vindo, é uma espécie pontual de agravo interno, não conta para ninguém não, tá? É uma espécie pontual, específica, ajustada de um agravo interno no caso de inadmissão de um RESP ou inadmissão de um RE. Então, você interpõe um RESP, você interpõe um RE. Se este RESP ou este RE, se eles não forem admitidos pelo tribunal, não foi permitido o envio do recurso para o tribunal competente julgar, o recurso que cabe contra esta não admissão é o agravo em RESP ou agravo em RE. Qual é a conclusão que você vai tirar daqui? Só caberá este agravo em RESP ou em RE, que é um agravo detalhado no âmbito dos regimentos internos, se já tiver sido interposto um RESP, se já tiver sido interposto um RE. Então, ele só vai existir se tentarem interpor este ou este e não deixarem o recurso subir para o tribunal competente julgar as razões recursais. Você vê que o cabimento é muito, muito delimitado e específico. Embargo de divergência. Eu estou em sede de RESP ou de RE. Foi interposto um RESP ou foi interposto um RE. E lá dentro do tribunal competente, STJ ou STF, há uma divergência da decisão proferida neste RESP pela turma do STJ ou divergência entre a decisão proferida por uma turma no RE, lá no STF, em relação a decisões proferidas por outro órgão dentro do mesmo tribunal. Repare, tem que ter havido um RESP e um RE, neste caso, dos embargos de divergência, e lá dentro do STJ ou do STF, conforme o caso, há divergência de jurisprudência dentro da mesma casa. Aí a parte que ficou inconformada com a decisão proferida no RESP ou no RE
vai pensar, ora, quer dizer então que caindo nesta turma, o julgamento é de uma maneira, caindo na outra turma, o julgamento é de outra maneira? Não pode ter esta divergência dentro da mesma casa a ponto de gerar uma insegurança jurídica absurda. Então, cabem os embargos de divergência para pacificar a jurisprudência. Esta é a ideia geral dos embargos de divergência, que terão também o seu tratamento, o seu procedimento no regimento interno do Tribunal RESP, do Tribunal STJ ou do Tribunal STF. E os embargos declaratórios? Os embargos declaratórios correspondem àquele recurso que será cabível contra qualquer decisão, seja ela proferida por um juiz, decisão interlocutória ou sentença, seja ela proferida por um tribunal, seja ela proferida por um tribunal superior ou até pelo pretório excelso, que é o nosso Tribunal Constitucional. É um recurso com uma aplicabilidade extremamente reduzida, porque vai dizer o nosso CPC que os embargos declaratórios eles cabem para que a autoridade que proferiu a decisão recorrida apresente nova decisão, só que esclarecendo mais aquilo que você não compreendeu. Você não compreendeu por quê? Ou a decisão recorrida foi omissa, ou a decisão recorrida foi contraditória, ou a decisão recorrida foi obscura, ou a decisão recorrida teve um erro material. Repare que você não quer reformar a sentença. Você não quer mudar o julgamento. Você só quer que o órgão que proferiu a decisão profira nova decisão, esclarecendo aquilo que está omisso, obscuro, contraditório ou com erro material. Tanto que não será encaminhado para um órgão superior reanalisar. É a mesma autoridade julgadora que vai rever isso daí. Então, os embargos declaratórios têm um cabimento muito, muito restrito. E que fica bem claro o âmbito de aplicabilidade dos embargos declaratórios com a leitura do artigo 1022 do CPC. E as contrarrazões, eu já dei uma pincelada nelas. Conseguiram compreender esta visão geral aqui? Ótimo. No próximo vídeo eu faço um complemento falando um pouquinho mais deles, trazendo uma ideia de peça de interposição, peça de razões para quem quiser este complemento, né? Apesar de ser peça recursal super, ultra, mega, blaster inusitada. Obrigado pela atenção, bons estudos a todos, até o próximo vídeo.